agradecer em primeiro lugar à professora doutora Anabela Rita porque me convidou para apresentar uma conferência com este mesmo título no outro dia. E nessa ocasião veio o professor José Eduardo Franco e essa conferência acabou com 3 pessoas sentadas numa mesa a conversarem porque não apareceu ninguém. Por isso mesmo, também queria agradecer ao professor José Eduardo Franco e agradecer às pessoas ausentes desse dia, porque se não fossem elas também não estaria aqui presente para partilhar convosco esta investigação que fiz há uns anos atrás sobre os Lusíadas. Vejam, portanto, isto como um testemunho de alguém que vem de fora da área da literatura, de um arqueólogo que se debruçou sobre Luís de Camões. E esta apresentação queria organizá-la do seguinte modo. Em primeiro lugar, dar uma pequena passagem pela vida, pelo contexto e pela obra de Luís de Camões, o conhecimento dos clássicos no poeta. Depois, uma breve passagem também pelas paisagens míticas do Ocidente na Antiguidade e como essas paisagens míticas vão refletir depois nos Lusíadas. E os temas que escolhi tratar são Hércules e o Extremo Ocidente, o Jardim das Hespérides, das Maçãs de Ouro, os Campos Elíseos, a ilha ou as Ilhas dos Bem-Aventurados e, finalmente, Tartessos, que é considerado por muitos uma paisagem histórica, mas, de certa forma, eu considero uma paisagem mítica porque tem traços, de facto, de poéticos e tem traços que não permitem afirmar que seja uma entidade histórica. Isto vai-nos conduzir finalmente à reflexão final, que é o título desta conferência, que é as configurações das paisagens míticas nos Lusíadas. Começando pela vida, não podemos, de facto, segundo o meu conhecimento, não podemos falar muito da vida de Camões, porque conhece, de facto, muito pouco, sobretudo nos seus tempos de estudante. Desconfia-se, por exemplo, que tenha estudado em Coimbra, desconfia-se também que tenha sido discípulo de André de Rezende, mas depois disso acaba-se por saber que combateu em Ceuta, que esteve preso e que no fim da prisão viajou para a Índia e voltou em 1569, já com os Lusíadas na mão, poema que acabou por publicar em 1572, falecendo a 10 de junho de 1580. Ou seja, aqui temos uma primeira abordagem das dificuldades que podemos sentir quando procuramos entender a recepção dos clássicos em Luís de Camões. No entanto, devemos dizer que o poeta acabou por estar integrado num contexto de entusiasmo generalizado pelas viagens marítimas dos séculos XV e XVI. Ou seja, foi neste período que se começou a descobrir a costa africana a sul do Golfo da Guiné, descobriu-se a América e o caminho marítimo para a Índia. Esta expansão do conhecimento acabou por resultar, de certo modo, na comparação com a imagem do mundo, nas descrições do mundo herdadas da tradição clássica. E com isto podemos dizer então que Camões esteve integrado neste entusiasmo generalizado provocado pela expansão e que foi espelhado de certa forma na fundação de universidades durante o século XVI, surgindo também como uma voz que, a par de outras que se ergueram no âmbito da historiografia, se manifestou a favor da justificação da importância da diáspora portuguesa no mundo. Este processo, então, acaba por revelar uma ideia de superação face aos clássicos, face ao Império Romano, porque, de certa forma, podemos perceber isto como uma superação face a um mundo relativamente limitado. As descrições dos clássicos circunscreviam-se ao Mediterrâneo e, a partir de agora, começava-se a ter uma ideia de mundo muito maior do que aquilo que se imaginava antes. No que diz respeito ao conhecimento dos clássicos por parte do poeta, podemos dizer que esta análise resulta da necessidade de estabelecer uma relação entre a poesia camoniana e os textos clássicos que, direta ou indiretamente, são citados pelo poeta. Camões, aliás, revela bastantes conhecimentos de latim, segundo os estudos que foram realizados, por exemplo, sobre os latinismos nos Lusíadas, e de autores gregos e latinos que vai citando ao longo do seu poema e situações também que vai citando que revela, de facto, que Camões conhecia bem os clássicos. Não se sabe bem de que modo, se consultou diretamente estas obras ou não, mas podemos dizer também que a comparação com os clássicos tem origem em Garcia de Rezende
e parece ser sistemática nos Lusíadas. Ou seja, como diz a doutora Maria Helena da Rocha Pereira, Camões revela a preocupação de fornecer contrapartidas romanas aos heróis e feitos portugueses. O estudo do uso dos textos clássicos nos Lusíadas é fundamental, portanto, não só para compreender o poema, mas também para perceber qual foi o impacto que estes autores tiveram em Portugal durante o século XVI. Bem como depois, a posteriori, a tal reconfiguração das paisagens míticas do Ocidente que estes mesmos clássicos acabaram por transmitir nos seus discursos. Ora, então é muito importante também salientar que Camões apresentou os portugueses como os continuadores legítimos da antiguidade clássica, defendendo um esquema de superação, ou seja, aquilo que eu já referi, que os portugueses são agora apresentados como os novos heróis, substituindo os heróis da antiguidade clássica que foram passando até esse momento. E isto dá, de certa forma, também um pouco por causa da ampliação dos conhecimentos geográficos com os descobrimentos. Isto é perfeitamente notório nesta afirmação que foi colocada na boca do Adamastor, que diz que eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu, Pompónio, Estrabo, Plínio e quantos passaram foi notório. Ou seja, há aqui já uma sequência de autores que são citados e autores que não conheciam aquela paisagem. Estávamos a falar dos navegantes que dobravam o Cabo das Tormentas. E isto é extremamente importante para, de facto, defender este esquema de superação que tenho vindo a referir ao longo destes minutos. Passamos então agora a ver as manifestações da presença dos clássicos em Camões. Não só podemos identificar fórmulas poéticas e reproduções de cenas tipo, como por exemplo a narrativa iniciada em média res, o concílio dos deuses, a proteção divina dos protagonistas, ou mesmo as personagens ajudantes que aparecem tanto na Eneida como na Odisseia. Por exemplo, trouxe aqui o exemplo de Homero, não o vou discutir com muito detalhe, mas há investigadores que discutem se Camões de facto leu a Odisseia, se conhecia a Odisseia. Um autor, se não me engano foi Hélio Alves, que propôs que Camões conhecia só os 13 primeiros cantos dos Lusíadas, da Odisseia, porque o seu conhecimento revelado no poema não vai mais além do canto 13. Mas também podemos perguntar, de facto interessava a Camões falar do regresso de Ulisses a casa e a matar os pretendentes? Não faz sentido integrar esta leitura no... Ia correr mal. Diga. Se eu inventasse uma história dessas, para ver Portugal ia correr mal. Exatamente. Então, mesmo que identifiquemos estas relações entre a épica clássica e a épica camoniana, não nos podemos esquecer que a viagem de Vasco da Gama é muito diferente da viagem de Enéas. A viagem de Enéas foi feita para fundar Roma. A de Ulisses andou desesperado durante 10 anos para voltar a casa. Neste sentido, os Lusíadas assemelham-se mais às argonáuticas, ou seja, é uma viagem de conquista, de procura de alguma coisa, neste caso do caminho marítimo para a Índia. Era já algo que era procurado. Por outro lado, há um aspecto muito importante nos clássicos, e isto gostaria imenso de salientar nesta apresentação, que é a ideia dos clássicos como elementos determinantes para a recuperação do passado nacional e local, que se verificou em território espanhol, por exemplo, em Pedro de Medina e Floriano de Ocampo, que se apropriaram-se, que procederam à apropriação de certos elementos mitológicos da antiguidade greco-latina para construir uma imagem histórica da nação. E, aliás, até na sequência da imagem bíblica da descendência de Noé, tinha-se a ideia que Tubal seria o primeiro povoador de Espanha. Aliás, isto até aparece na Crónica, na Crónica Geral de Espanha, em 1344, ou seja, já é uma ideia bastante antiga. Estas personagens da Antiguidade acabaram também por ser utilizadas por Luís de Camões para construir a genealogia dos portugueses a partir do Luso. Notem, por exemplo, que Lusíadas significa exatamente filhos de Luso. Foi um neologismo criado, segundo alguns investigadores dizem, por André de Rezende.
No entanto, apesar da importância deste tema, não devemos, a meu ver, sobrevalorizar a ideia das fontes do poeta. Porque, como veremos mais adiante no caso dos Campos Elíseos, de certa forma isto parece que retira um pouco ao poeta aquela possibilidade de ele próprio manipular as informações, ele próprio criar as suas ideias sobre o passado. Ou seja, quando procuramos sobrevalorizar as fontes, acabamos por criar uma imagem de dependência absoluta de um autor face aos seus antecessores. E isto, de certa forma, pode ser questionado. Quando passamos então a ver as paisagens míticas do Ocidente na Antiguidade, acabamos por ter uma ideia de paisagens que têm características sobre-humanas, ou seja, são uma projeção do imaginário individual ou coletivo sobre espaços desconhecidos. E notem, estes espaços desconhecidos, em muitos casos, era a Península Ibérica na Antiguidade. Estas paisagens acabaram por fazer parte ou de ciclos heroicos, em que só os heroicos conheciam em termos remotos estes espaços nas suas viagens, ou então estas paisagens eram apresentadas como paraísos escatológicos localizados nos confins do mundo habitado. Neste contexto acaba por se destacar a Península Ibérica como um desses confins do mundo habitado por parte dos gregos e acabou por fazer parte dos espaços racionalizados da Antiguidade. Mas, no entanto, os autores greco-latinos posteriores procuraram também identificar estas paisagens com territórios conhecidos, ou seja, a ideia de que os Campos Elíseos foram localizados na Península Ibérica não é um fenómeno do século XVI, é um fenómeno que vem já dos geógrafos da Antiguidade, que aproveitaram aquelas informações e, à medida que foram conhecendo o mundo, acabaram por identificar essas imagens do seu passado. Chama, no entanto, a atenção o facto destas paisagens peninsulares na Antiguidade terem como característica, como fio condutor, a valorização de riquezas extraordinárias que eram defendidas ora por seres monstruosos ou então eram territórios habitados por monarcas longevos, como por exemplo Argantónio, que foi descrito por Heródoto como um homem que viveu 120 anos. Neste caso, por exemplo, quando passamos às paisagens escatológicas, notamos que há uma ideia também de riqueza, ou seja, a terra produz sem esforços, produz espontaneamente, os homens vivem felizes e como vivem felizes e sem esforços vivem mais tempo. Era esta a ideia, ao fim e ao cabo, que era transmitida na poesia, era esta a ideia que era transmitida na Antiguidade. E isto acabamos por ver que estas paisagens são várias vezes repetidas ao longo dos textos e muitos destes textos acabaram por ser conhecidos por Camões. Ou seja, pode haver aqui, de facto, um aproveitamento destes textos para transmitir uma ideia sobre o passado da Península Ibérica. Como Camões refere Hércules, queria chamar a atenção que se trata de um herói grego, o herói grego mais importante, talvez, da Antiguidade, foi assimilado à divindade fenícia Melkarte e também foi associado à fundação de várias cidades, como Cádiz ou mesmo Sevilha. A sua associação ao extremo ocidente é particularmente evidente na ideia das colunas de Hércules, ou o Estreito de Gibraltar. E também a um episódio que foi o 10º trabalho da captura das vacas de Gérien, foi passado, segundo Ctesígoro de Himera, no século VII a.C., junto a um rio chamado Tartessos. E aqui começamos a encontrar, de facto, alguns caminhos que vamos encontrar depois no próprio poema. Com esta ideia de que Hércules é o herói civilizador por excelência, o conquistador dos confins do mundo, e uma fonte de legitimidade para os movimentos colonizadores, creio que a partir daqui podemos perceber a importância que tem para o poeta valorizar esta figura para mostrar que, de facto, os portugueses agora estão a superar isto, porque os confins do mundo habitado, conquistados por Hércules, seriam a Península Ibérica. E, neste caso, quem descobriu o caminho marítimo para a Índia dava para ver bem a dimensão desta situação. Camões também refere as Hespérides, que também se associavam ao oceano, aos confins ocidentais do mundo habitado, e são apresentadas como seres que guardavam um jardim com maçãs de ouro que garantiam a imortalidade. Aqui encontramos novamente a imagem dos confins do mundo habitado, de riquezas, mas desta vez também com a imortalidade. Ou seja, é sempre qualquer coisa fantástica que não se encontra no nosso mundo. Mais tarde, como já tinha referido em relação às outras paisagens,
acabámos por identificar a localização do Jardim das Hespérides nas proximidades do Monte Atlas, e Camões parece reproduzir precisamente esta ideia noutras ocasiões. E aqui então encontramos novamente a tal ideia de riqueza na ilha, tanto na Ilha dos Bem-aventurados como nos Campos Elíseos. O que tem estas paisagens em comum é a localização dos confins ocidentais da Terra, é a ideia de que os seus habitantes vivem sem preocupações e a associação destas paisagens ao oceano, normalmente considerado como o Oceano Atlântico. E aqui também se transmite uma imagem escatológica, e daí a importância que estas paisagens tiveram na Antiguidade como local para onde os heróis acabaram por acabar os seus dias. Com isto passamos então para Tartessos, que é de facto aquela paisagem que é dita como paisagem histórica, mas que pode ser vista também como paisagem mítica. Há pouco referi, por exemplo, que Tubal foi considerado o primeiro povoador da Península Ibérica. No século XVII esta ideia muda, porque passa a ser Taxis, considerado também como povoador da Península Ibérica e como origem de Tartessos. Aliás, muitos linguistas acabaram por fazer esta ligação entre a palavra Taxis e Tartessos. No entanto, quando passamos para a literatura grega, que é aquela que de facto devemos valorizar no caso de Camões, vemos um rio chamado Tartessos, onde teria nascido Gérien, que foi derrotado por Hércules. A tradição clássica acabou também por falar de uma cidade, com Heródoto, uma região e também um etnónimo, Tartésios, que foi transmitido sobretudo a partir do século V a.C. em diante. Estas fontes posteriores, então, das fontes posteriores ao século III, acabaram por assimilar esta ideia de Tartessos, herdada desta literatura anterior. Portanto, quando queremos dar um conteúdo histórico às fontes posteriores, devemos ter em consideração que estas fontes herdaram a imagem mítica de Tartessos, que foi construída entre os séculos VII e V a.C. E aqui encontramos os episódios associados a Tartessos, que foi como já referi, a captura das vacas de Gérien, a viagem dos Focienses a Tartessos, quando encontraram o monarca longevo Argantónio, e a viagem de Peleus de Samos a Tartessos, do qual regressou com enormes riquezas, transmitindo uma vez mais a ideia de riquezas que estão localizadas só nos confins do mundo habitado. Isto então faz de Tartessos uma paisagem mítica que é habitada ou por seres monstruosos, como é o caso de Gérien, ou por indivíduos integrados na imagem da Idade de Ouro, como por exemplo Argantónio. Quando passamos para os Lusíadas e vemos como estas paisagens são depois assimiladas, verificamos que Camões tinha um conhecimento muito grande de vários heróis, como Ulisses, Enéas, Jasão e Hércules. Aqui, por exemplo, vou deixar de lado a questão do Ulisses, que foi utilizado por Solino primeiro e depois por Camões também como fundador de Lisboa. E então, quando passamos para a representação de Hércules em Camões, verificamos que o herói grego, no dito esquema de superação, desempenhou um papel secundário no poema. O seu nome é utilizado para descrever o Estreito de Gibraltar, como aliás referi nas chamadas Colunas de Hércules. Discutimos então, não sei isto, gostaria também de vos perguntar, porque é uma dúvida que tenho, se de facto Camões poderia ter utilizado esta figura para defender o esquema de superação, ou se foi simplesmente um recurso poético para embelezar. Quando vemos, por exemplo, o texto que está em baixo de Lusíadas 4.9, verificamos que Camões conhecia o relato que Estrabão transmitiu sobre a fundação de Cádiz, em que os tílios procuravam as colunas de Hércules ou as colunas de Melcardo. O que significa que, de certa forma Camões tinha ideia de tinha ideia destes relatos e tinha ideia destas tradições. E aqui vemos como Camões utiliza a imagem de Hércules. Em primeiro lugar, com a imagem do Estreito de Gibraltar, que é a fotografia, aliás, que está por trás, e o Monte Calpe, que é o monte que está do lado africano. Aqui, se repararem, assinala-se aqui o pomar das Hespérides, também associadas a Hércules. Ou seja,
Camões utilizou esta figura com um sentido poético, dada a sua importância como herói da antiguidade. No que diz respeito às Hespérides, Camões parece utilizar aqui duas tradições diferentes que veiculavam tanto na antiguidade como nos seus dias. Primeiro, as Hespérides associadas à Península Ibérica e depois as Hespérides associadas às ilhas de Cabo Verde. Ou seja, há uma relocalização destas paisagens, mas Camões utiliza as duas, e isto é de certa forma algo que chama muito a minha atenção, porque é de facto algo que deve ser discutido para saber como Camões pode ter recebido estas informações. No que diz respeito aos Campos Elíseos, como tinha chamado a atenção, sobre o problema da análise das fontes dos Lusíadas, aqui neste caso, este texto foi discutido por José Maria Rodrigues no princípio do século XX, com a ideia de que, como os Campos Elíseos nunca foram localizados entre o Guadiana e o Douro, que eram os antigos limites da Lusitânia romana, sugeriu que o Campo Elíseo devia ser mudado para Campo Elíseo. Porque como o poeta falou noutra altura, noutro momento, de Luso ou de Lisa, significaria que ali podia haver alteração. No entanto, aqui chama então a atenção para este problema da análise das fontes, em que não se deu muito espaço a que Camões reinterpretasse esta paisagem, o nome desta paisagem, com base nas semelhanças fonéticas, como aliás foi feito por outros autores. Aqui voltamos a encontrar a relocalização das Ilhas dos Bem-Aventurados nas Canárias, mas isto foi uma imagem já herdada do período romano e também da Idade Média. Chama a vossa atenção, por exemplo, que a Ilha dos Bem-Aventurados em grego diz-se Macaronésios. E com a identificação das Canárias, esta região acabou por se chamar Macaronésia. Ou seja, há toda uma herança clássica mesmo nas próprias definições atuais. Mas notem, por exemplo, que João de Barros associou estas Ilhas dos Bem-Aventurados a Cabo Verde. Finalmente, a última paisagem, Tartessos, que se nota também, tal como no caso das Hespérides, que Camões utilizou duas tradições diferentes. Em primeiro lugar, utilizou a associação de Tartessos com Tarifa, que foi defendida tanto por Pedro de Medina como Floriano de Ocampo, ou no dicionário de latim de António Nebrija. Esta associação pode, de certa forma, ser explicada pela métrica. Houve uma necessidade métrica de integrar isto, porque Camões, de facto, nunca valorizou esta paisagem. Como, aliás, também se vê nesta passagem, em que Camões apresenta Tartessos como um rio, e esse rio associado ao Guadalquivir. Ou seja, temos aqui a tradição de Estrabão, que transmitiu o texto de Sigurd y Merin, que Tartessos seria um hidrónimo. Estes dois sentidos, portanto, que Camões apresenta nos Lusíadas, estão presentes na obra no dicionário de latim de António Nebrija, e nota-se perfeitamente que os outros historiadores deste período conheciam bem estas tradições de Tartessos. No entanto, a importância que Tartessos teve em Espanha não foi a mesma que teve em Portugal, como aliás se nota neste poema, uma vez que quando estamos perante os testemunhos de Tartessos, estamos perante, de facto, a imagem que os historiadores espanhóis tiveram da sua antiguidade. E daí vem a imagem a real importância que, de facto, Tartessos teve na historiografia espanhola do século XVI, e justifica, em certa forma, a pouca importância que teve em Portugal. Ora, passamos então agora para terminar a ideia das configurações das paisagens míticas. Devemos dizer que o estudo das fontes anteriores a Camões é muito importante para compreender a história da recepção destas obras, das obras da Antiguidade no século XVI, e dos temas que desenvolveram. Esta análise acaba por permitir aproximações ao modo como Camões viu, sentiu e interpretou
estas informações foram transmitidas na Antiguidade, aproveitando-as para enriquecer a sua epopeia e também para defender a sua superação face aos clássicos. No que diz respeito às paisagens míticas do Ocidente, ou dos relatos de viagens sobre viagens reais ou imaginárias, Camões aproveitou estas imagens no seu discurso para dar-lhe um conteúdo geográfico e, de certa forma, também para apropriar-se das suas informações para a construção de um passado mítico. E isto depois, como reflexão final, podemos dizer que Hércules foi utilizado como herói fundador, de uma forma muito secundária, mas, no entanto, foi referido como também antigo rei de Espanha, na crónica de 1344 e também na historiografia espanhola do século XVI. As Hespérides, por seu turno, também foram um referente geográfico, aqui utilizado como a Península Ibérica, como as ilhas de Cabo Verde, e finalmente as restantes paisagens, Campo Elíseos e as Ilhas Afortunadas, que foram também reaproveitadas no poema. Isto significa então que Camões, de certa forma, aproveitou a imagem, aproveitou estas imagens da antiguidade, que até também eram defendidas em Espanha, para se aproximar de facto da historiografia ibérica do século XVI. E por este motivo trouxe estes exemplos, vários exemplos, de como a realeza, a genealogia dos reis de Espanha foi utilizada em termos de semelhanças fonéticas. Por exemplo, Tubal como primeiro povoador de Espanha, que justificou o nome de Setúbal. Um antigo rei chamado Ibero, que deu origem ao nome Ibéria. Um outro rei, Brigo, que deu origem aos nomes em Briga. Gérion, Hércules, também o rei da Península de Espanha ou da Lusitânia. E depois todos estes nomes que são utilizados para justificar de certa forma o passado nacional. Podemos então concluir que muitos dos temas apresentados por Camões nos Lusíadas podem ser identificados também noutras obras do século XVI, por exemplo, em Fernão de Oliveira, Pedro de Medina, Floriano Ocampo ou mesmo André de Rezende. Isto faz com que Camões esteja integrado também nos processos de apropriação das informações para a construção da imagem histórica dos reinos ibéricos. O estudo destas paisagens é também importante para compreender o modo como o poeta interpretou as antigas descrições dos confins ocidentais no mundo habitado ou adaptou estas informações para às necessidades do seu poema. Neste sentido, a identificação das fontes é útil para verificar se as reconfigurações das paisagens míticas derivam das interpretações do poeta ou se, por outro lado, Camões segue a opinião comum do seu tempo. Podemos salientar, por fim, que os Lusíadas testemunham uma ideia de superação face aos clássicos, como aliás tem vindo a assinalar ao longo desta comunicação, elaborando uma representação do mundo a partir de territórios que eram considerados limítrofes na Antiguidade. Ou seja, estamos a assistir neste momento a um discurso formulado a partir dos antigos confins do mundo habitado, uma imagem que é projetada para novos confins. E pronto, e fico por aqui. Queria agradecer-vos a todos a paciência de me estarem a ouvir e espero que consiga responder a perguntas e ao debate. Muito obrigado.